Muito bom dia amigos ouvintes da 93 FM. Em meio a um cenário para lá de nublado na política nacional, a Polícia Federal concluiu ontem o inquérito sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, indiciando o ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, o general Walter Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid, além de outras 34 pessoas. Braga Neto foi o candidato a vice-presidente de Bolsonaro em 2022 e Mauro Cid foi o ajudante de ordens da presidência da República entre 2019 e 2022. A investigação, conduzida sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, segue agora para análise da Procuradoria-Geral da República, antes de retorno ao STF. O indiciamento marca um passo importante no processo, mas não implica em culpa ou inocência de ninguém. Nesta etapa, serão analisadas as supostas provas que a Polícia Federal diz ter levantado e que associariam os investigados a um plano que visava impedir a posse do presidente eleito Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, em 2022. A partir de agora, cabe à Procuradoria-Geral da República avaliar as conclusões do inquérito, podendo solicitar novas diligências, arquivar o caso, propor acordos de não perseguição penal ou ainda apresentar denúncias formais contra os investigados, o que provavelmente irá acontecer. Caso a denúncia seja apresentada e aceita no STF, os indiciados se tornam réus e passam a responder a ações penais. O processo no STF se desdobra em várias fases. Inicialmente, os ministros irão avaliar se há elementos mínimos para o recebimento da denúncia. Se a denúncia for acolhida, se inicia uma instrução processual que inclui coleta de provas, depoimentos e interrogatórios. Ao final, o julgamento através de um colegiado decide pelas condenações ou absolvições dos réus. Esse julgamento pode ocorrer com a participação de todos os 11 ministros do STF ou no âmbito da primeira turma composta por 5 magistrados. O indiciamento representa uma formalização da suspeita de envolvimento em crimes com base nos elementos levantados pela Polícia Federal. Com a conclusão do inquérito, o caso, obviamente, ganhou de forma natural um cenário político nacional, aprofundando ainda mais a polarização política já existente no país. A atuação da Procuradoria-Geral da República será fundamental para determinar os próximos capítulos dessa história, se ressaltando que a PGR tem 15 dias, 2 semanas, portanto, para fazer a sua manifestação oficial. Caso a denúncia siga adiante e o Supremo Tribunal Federal a julgue procedente, o processo pode estabelecer antecedentes significativos para a responsabilização de autoridades públicas em situações que ameacem a ordem democrática. O clima na política nacional, no entanto, não é nem um pouco favorável à imparcialidade necessária para se julgar um processo dessa magnitude. Em princípio, tanto pelo rol de acusados quanto pelo rol daqueles que investigam e de tantos outros que irão analisar e julgar o caso, já se sabe de antemão que o ex-presidente Jair Bolsonaro irá para atrás das grades, do mesmo modo que Lula da Silva o foi em abril de 2018. A grande verdade é que, de repente, o que se percebe é que o Brasil parece ter virado um coliseu romano, onde não faltam personagens para serem atirados aos leões. De tempos em tempos, o que muda são aqueles que serão devorados, mas a prática é sempre a mesma. Ontem foi Lula, amanhã será Bolsonaro e depois de amanhã, sabe-se lá, quem será o próximo decapitado por esta histeria coletiva que se transformou a política nacional. E o resultado eleitoral deste ano em nossa região deixou a bola picando para que partidos não tradicionais aqui do extremo sul catarinense também tentem garantir uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições de 2026. Entre estes partidos se ressaltam o Republicanos e o União Brasil, legendas que fizeram expressivas votações, especialmente em Araranguá. Com mais de 20 mil votos para os seus candidatos a vereador nos 15 municípios da MESC, o PSD é outra legenda que poderia tentar construir um projeto próprio em nossa região, se desassociando da região de Criciúma no que diz respeito a uma vaga na Assembleia Legislativa. Até hoje, o único que teve coragem para isso, de enfrentar as urnas como candidato a deputado estadual pelo PSD,
foi o atual prefeito de Balneário Rui do Silva, Evandro Scaini, que inclusive está filiado no Progressistas e não mais ao PSD. Isso aconteceu lá no pleito de 2018. Se o PSD regional também tivesse lançado candidato a deputado estadual em 2022, muito provavelmente, se não tivesse o eleito, agora já estaria nas eleições de 2026 com o nome preparado e com chances reais de chegar ao parlamento catarinense, representando a região da MESC, a exemplo do que acontece com o MDB e também com o Progressistas. E o Brasil tem 30 partidos, mas nas eleições deste ano, 90% dos votos dos brasileiros foram depositados apenas em 9 legendas. Os agraciados com a benevolência do povo brasileiro foram o PSD, o Partido Liberal, o MDB, o Progressistas, o PSDB, o Partido dos Trabalhadores, o União Brasil e os Republicanos. Estes 8 partidos conseguiram, então, amealhar 9 de cada 10 votos nas eleições de outubro passado. Os demais 10% dos votos foram repartidos entre as outras 20 legendas restantes, que vão desde o PSTU até o PRDB, um de extrema esquerda e outro de extrema direita. A explicação é uma só. Não existe em nenhum lugar do mundo 30 tendências ideológicas tão distintas que mereçam, para si, representatividade através de um partido político. Se pegarmos o espectro ideológico da extrema-direita até a extrema-esquerda, 10 partidos no máximo seriam suficientes para representar a população de qualquer país. Qual a diferença, por exemplo, de se votar no PSTU, no PSOL ou no PCdoB ou ainda no PCB? Nenhuma. São todos de extrema esquerda. Então, é preciso que, de fato, haja uma reforma política que normatize essa conduta desvairada de múltiplos partidos que servem mesmo apenas para abocanhar aí fundos partidários e fundos eleitorais. Porque, como se sabe, 90%, e isso está demonstrado através ali dos números levantados depois das eleições de outubro deste ano, 90% dos eleitores sempre convergem para as siglas mais tradicionais e que já têm os eleitores uma ligação histórica com as mesmas. Um grande abraço a todos, uma excelente sequência de dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, neste espaço político aqui pela nossa 93 FM.